Queridos, a paz do Senhor, mais uma vez, agradeço pela sua presença e seja bem-vindo ao resumo de aula. Nesse vídeo nós iremos comentar a lição 11, que tem como título O Avivamento e a Missão da Igreja. Se você chegou aqui e ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe e ajude o nosso canal. Nós também cooperamos com duas construções de igrejas no nosso interior, no interior do nosso estado. Nós temos aqui também um Pix, se você quiser cooperar com o nosso trabalho, e também com as igrejas que nós estamos cooperando na construção. Seja muito bem-vindo e possa cooperar assim voluntariamente, se você desse jeito desejar. O textuário diz: E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Está em Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. Verdade prática: neste tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. A leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 14 ao 20. Nós não iremos ler, mas iremos aqui mencionar no comentário. A palavra-chave é missão. Nós vamos ver aqui nos primórdios da igreja como a igreja iniciou a cumprir a sua missão logo após a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, o avivamento espiritual vir sobre eles. Os discípulos nunca mais foram o mesmo depois dessa ocasião. E eles proclamaram o evangelho no seu tempo, dentro e fora do seu espaço ali, começando por Jerusalém. Hoje, na atualidade, a igreja do Senhor também precisa de um avivamento espiritual, da presença do Espírito para cumprir a sua missão. Os objetivos de nossa aula são conhecer as características que evidenciam o avivamento da igreja primitiva, conscientizar de que o avivamento espiritual é indispensável para proclamar o evangelho sobre o poder do alto e explicar que o genuíno avivamento repercute em evangelismo e missões, juntamente com a manifestação dos dons e do poder do Espírito Santo. Nós iremos para o nosso esquema resumo. Ele sempre fica disponível no final do nosso vídeo. Primeiro ponto: o avivamento após a ressurreição de Cristo. Número 1, o desânimo dos discípulos. Jesus ele apareceu triunfante e glorioso aos seus discípulos logo após a sua ressurreição. Os discípulos eles estavam desanimados e incrédulos. Em Marcos capítulo 16, versículos 10 ao 13, mostra este estado de ânimo que os discípulos estavam, desanimados e incrédulos. E eles mesmo terem ouvido falar o testemunho de Maria Madalena, que esteve presente no túmulo de Jesus e viu-o ressuscitado, eles não creram. O número 2, a aparição de Jesus aos discípulos. Jesus ele apareceu aos 11 discípulos, conforme lá em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 36 em diante. Ele chega para os seus discípulos e diz: paz seja convosco. Os discípulos, eles mesmo assim não acreditaram que viram o Senhor. Em Lucas 24 e 37, diz que eles pensavam que viam um espírito, até que Jesus mostrou as mãos e os pés, e eles mesmo assim, no versículo 41, diz que de tanta alegria que eles estavam, não creram que via o Senhor. O número 3, o avivamento após a ressurreição. Depois da sua ressurreição, Jesus ele entregou aos seus discípulos o mandamento da grande comissão. Em Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16, que está inclusive na leitura bíblica e no textuário da nossa lição, ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Note, a tradução literal de Marcos 16 e 15 diz indo para o mundo inteiro. O verbo ir é traduzido nas nossas Bíblias da linguagem corrigida por ide no imperativo. Na tradução literal é traduzido por indo no gerúndio, dando uma ideia de uma ação contínua, uma ação continuada. Note que os discípulos receberam essa grande comissão e eles não deveriam parar de pregar, teria que ser uma ação contínua,
no momento que eles receberam a mensagem, o ide de Jesus ou o indo de Jesus, eles deveriam proclamar o evangelho a toda criatura. Com um detalhe, a partir do versículo 17, Jesus ele diz que sinais acompanhariam ou autenticariam o ministério dos discípulos. Que sinais eram esses? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aqui nós vemos os sinais que acompanham o ministério avivado, o ministério que é aprovado pelo Senhor. Salvação, Marcos 16, 15 e 16, quando ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Salvação. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, libertação. Falarão novas línguas, batismo no Espírito Santo. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Se beberem alguma coisa mortífera, tudo isso são sinais de cura, de milagres. Observe, salvação, libertação, cura e batismo no Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Querido, nós fizemos aqui um pequeno esboço com as palavras-chave da nossa lição. O avivamento e missões. Pós-ressurreição de Cristo, missão da igreja e a missão transcultural, que nós iremos ver aqui no tópico 2 e 3 de nossa lição. O segundo ponto, o avivamento na missão da igreja local. O número 1, o avivamento nas missões locais. O avivamento espiritual após o Pentecostes fez com que os discípulos cumprissem a sua missão, começando por Jerusalém. O modelo de evangelização local, começando por Jerusalém, abarcou toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus tinha deixado a promessa para os seus discípulos antes de subir assunto ao céu. Ele disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Note que a missão da igreja, o modelo de missão, não é somente pregar nas quatro paredes do templo. É pregar, além do templo, nas casas, nos bairros, na cidade, enfim, em todos os lugares, na ação ou no local de atuação da igreja local. Em Atos capítulo 5, versículo 42, diz que todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Note, no templo e nas casas, eles não cessavam de ensinar e de anunciar. No templo, o ensino. Nas casas, a pregação, o evangelismo. Anunciar a palavra de Deus. O número 2, o avivamento nas missões regionais. As missões regionais é aquela realizada em locais mais distantes da área de atuação de determinada igreja local. Isso pode ser um estado, e dentro deste tem os municípios ou cidades. Em Atos capítulo 8, versículo 1, diz que também Saulo consentiu na morte dele, na morte de Estevão, e fez-se naquele dia grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia, exceto os apóstolos. Note, terra da Judéia, local de atuação nos derredores de Jerusalém. Ali nós poderemos compreender como um estado, uma área de atuação local, nas missões regionais. O número 3, missões regionais atualmente. Nós oramos para que Deus ele desperte nas igrejas locais, dos grandes centros urbanos, das grandes, médias e pequenas cidades, o desejo de evangelização. O nosso desejo é que Deus desperte nessas igrejas, para que elas cumpram a missão do Senhor de pregar o evangelho a toda criatura. Não esperemos, nos dias atuais, uma perseguição como aconteceu lá em Atos 8 e 1, quando disse que todos foram dispersos pelas terras da Judéia, exceto os apóstolos. Mas enquanto temos liberdade constitucional, dada pela nossa lei maior, pela nossa Carta Magna, de liberdade religiosa, para pregarmos a palavra de Deus, possamos cumprir a nossa missão dada pelo Senhor. E não esperemos acontecer uma perseguição como aconteceu aqui com os primeiros cristãos, com os primeiros discípulos.
que nós possamos cumprir a missão dada pelo Senhor e proclamar o Evangelho na nossa esfera de atuação, para que o Evangelho seja disperso, proclamado no mundo, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, como foi no começo, que seja nos dias atuais. Bendito seja o nome do Senhor. Terceiro ponto, o avivamento e as missões transculturais. O número 1, primeira igreja missionária. Para cumprir o ídolo do Senhor Jesus e levar o Evangelho até os confins da terra, conforme lá em Atos capítulo 1, versículo 8, a igreja teve que se espalhar. Inicialmente isso sucedeu por causa da morte de Estevão. Lá em Atos capítulo 8, versículo 1, diz que todos foram dispersos pelas terras da Judéia, conforme explicamos anteriormente. E esses dispersos pelas terras da Judéia, eles foram até a Fenícia, Chipre e Antioquia. A primeira igreja, ou a igreja em Antioquia, lá em Atos capítulo 11, versículo 19, diz que estes que andavam dispersos por causa da morte de Estevão, chegaram a Fenícia, Chipre e Antioquia. Nessa igreja eles ensinaram muita gente. Barnabé e Saulo foram quem se destacaram nessa igreja. Lá no versículo 26 de Atos 11, diz que esses dois, Paulo e Barnabé, ou Barnabé e Saulo, ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Note, a igreja de Antioquia, já depois que os dispersos chegaram lá, que se firmaram e ensinaram muita gente, Barnabé foi para lá averiguar a situação. E ele partiu e levou a Saulo e ficaram 1 ano ensinando naquela igreja. A igreja em Antioquia já fazia missões locais, mas agora o Senhor despertara para as missões transculturais. Foram nas missões transculturais o próprio Deus, através do Espírito Santo, que separou estes dois para enviar para essas missões. Em Atos capítulo 13, versículos do 1 ao 3, diz que na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio Sinineu, Manaém, que foram criados com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Tem algumas lições que nós poderíamos tirar deste texto, mas uma eu quero deixar bem claro aqui. Foi o próprio Espírito Santo que disse para apartar Barnabé e a Saulo. Nós iremos encontrar comentários que vai dizer que, por haver em Antioquia alguns profetas e doutores, há uma possibilidade do Espírito Santo ter usado os profetas para apartar a Barnabé e a Saulo. Mas, conforme Lucas, o evangelista, ele tem a intenção de mostrar a atuação do Espírito Santo na vida da igreja, ele mostra nesse texto que foi o próprio Espírito Santo quem falou, disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E esta obra, Antioquia, ficou conhecida como a primeira igreja de missões transculturais, a primeira igreja missionária. O número 2, evangelismo e decadência espiritual da Europa. A partir da Europa, o evangelho se espalhou para o mundo. Em Atos capítulo 16, versículo 9, lá em Troade, Paulo teve uma visão que se apresentava para ele um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Note, no verso 9. No verso 12, ele chega a Filipos, que era a primeira cidade desta parte da Macedônia. Diz o texto: ali começou a evangelização no mundo europeu ou na Europa. E da Europa se partiu o evangelho depois para a América, com os pais peregrinos, para a África. E Hudson Taylor é um dos pontos que o comentarista coloca. Ele foi um missionário enviado para a China, lá para aquele continente asiático. Aqui nós vemos que a Europa, por um tempo, ela foi usada por Deus nas missões transculturais, mas por falta de amor e de interesse pela evangelização. A Europa hoje se tornou uma pós-cristã. E hoje a Europa é um dos lugares mais carentes do Evangelho de Cristo no mundo. O número 3,
clamou pelo avivamento espiritual. As missões transculturais são aquelas atividades missionárias que cumprem a última etapa da missão dada pelo Senhor Jesus. Em Atos 1:8, mais uma vez, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esta expressão, até os confins da terra, se entende como uma última etapa dada pelo Senhor Jesus para a proclamação do Evangelho. O objetivo missionário ele só pode ser alcançado se houver um verdadeiro avivamento espiritual em todas as igrejas, a começar pelos pastores, pela liderança. Em Abacuque, capítulo 3, versículo 2, diz o profeta: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva ao Senhor a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. O avivamento é crucial para que o evangelho possa ser pregado até os confins da terra. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, os cristãos avivados, eles têm compromisso com Deus, com Cristo e sua palavra. Eles proclamam o evangelho de Cristo a toda criatura, cumprindo assim o ide do Senhor. A palavra do Senhor, quando é pregada, ela é confirmada pelo próprio Senhor da palavra, com sinais e milagres, salvação, libertação, cura e batismo com o Espírito Santo. Em Marcos 16:20 diz que os discípulos, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Que nós possamos cumprir a missão dada pelo Senhor e pregar a sua palavra a toda criatura. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.